Olá, turma, estou aqui de volta. Como eu tinha prometido para vocês, vou gravar outro vídeo e se ficar muito grande sobre o segundo capítulo, eu gravo um terceiro para explicar o capítulo que nós iremos iniciar, o capítulo 3, né? Nós tínhamos parado lá na parte em que nós iríamos começar a revisão da origem dos seres humanos. Para explicar a origem dos seres humanos, como nós surgimos, existem duas teorias que são, digamos que as mais aceitas. Existe a teoria criacionista do criacionismo, que defende que todos os seres humanos eles foram criados por Deus, ou seja, por um ser superior. Esse ser superior havia criado tudo, ele criou tudo. É o que defende a teoria criacionista, que ele criou o universo, todos os animais, inclusive os seres humanos, as plantas, tudo o que existe foi criado por Deus. Essa é a explicação da teoria criacionista. Depois, lá por volta do século XVIII, século XVIII e XIX, surgiram alguns pesquisadores, alguns estudiosos que passaram a questionar essa explicação para o surgimento do ser humano. E aí então eles criaram outra teoria que foi a teoria evolucionista, que defende a ideia de que todas as espécies evoluíram ao longo do tempo e que as espécies que mais se adaptaram a essas mudanças sobreviveram. Que é o que, por exemplo, tem lá no livro de vocês, onde fala dessa parte, o exemplo dos pássaros que se alimentam de insetos. Existem alguns pássaros que se alimentam de insetos e esses insetos eles têm coloração diferente. Alguns são meio esverdeados, ou seja, eles são mais fáceis de ser vistos pelo pássaro. E existem outros insetos da mesma família que têm a coloração marrom. E esses pássaros, os pássaros, quando vão se alimentar, eles têm maior dificuldade em conseguir encontrar, observar esses insetos marrons. Ou seja, por uma questão de sobrevivência, uma questão totalmente natural, o pássaro, quando ele vai se alimentar, ele acaba se alimentando dos insetos que ele vê primeiro, ou seja, é mais fácil dele ver os insetos verdes do que os marrons. Era isso, por exemplo, que Darwin defendia, que é esse senhor que está no canto aqui da tela. Esse senhor Barbado, ele defendia de que as espécies que existem no mundo, inclusive o ser humano, eles haviam surgido e evoluído ao longo do tempo, né? Que seria a seleção natural, que no caso aqui no slide de vocês só ficou seleção, o restante ficou embaixo da imagem. A seleção natural das espécies, de que todos os seres vivos que existem no planeta, eles são frutos de uma seleção, de uma adaptação, como por exemplo aqui nessa girafa. Como que esses animais sobreviveram? Aquele que conseguiu se adaptar, conseguiu alcançar o alimento mais alto, sobreviveu. Aquele que não, morreu. Continuando ainda falando sobre esse conteúdo, sobre o surgimento dos seres humanos, a maioria dos pesquisadores defende que o ser humano ele surgiu na África, né? Por que os pesquisadores eles defendem que o ser humano ele surgiu na África? É simples, porque digamos que as provas mais concludentes, mais antigas, os fósseis humanos mais antigos encontrados até hoje, eles foram encontrados na África, né? E eles datam de cerca de 7 milhões de anos. É o que defende os pesquisadores. Aí eu coloquei para vocês aqui no slide a evolução do ser humano, né? Os anos em cima e abaixo tem o nome dos nossos antepassados, os Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens, que são os que nós descendemos. A periodização da pré-história. Lá na parte da pré-história nós estudamos, antes de nós deixarmos de assistir às aulas presenciais, nós estudamos que a pré-história ela tem sua divisão em dois grandes grupos, que são o Paleolítico, né, que eu já expliquei para vocês que paleo quer dizer o quê? Quem lembra? Paleo quer dizer velha, lítico pedra, então é velha idade da pedra ou idade da pedra lascada. Que eu já havia explicado para vocês que recebeu esse nome de idade da pedra lascada porque os instrumentos que eram feitos pelos seres humanos nesse período, eles não eram bem produzidos como são as armas de hoje. Ou seja, a pedra ela era quebrada, lascada, para ficar parecido com o que eles queriam. Ela não era polida. Então, idade da pedra lascada, que se iniciou lá por volta de 2 milhões de anos até por volta de 10 mil a.C. O período
do Paleolítico, ele vai de 2 milhões de anos, mais aproximadamente, até por volta de 10 mil anos antes de Cristo, quando o ser humano descobriu a agricultura. Por volta de 10 mil anos antes de Cristo, o ser humano descobriu a agricultura e aí acabou o período paleolítico e iniciou o neolítico, que a gente vai ver daqui a pouco. Algumas das características das pessoas que viviam nesse período aqui é que eles eram caçadores, coletores e nômades. Caçadores, coletores e nômades. Eram as características principais. Como assim caçadores? Eles se alimentavam dos animais que eles caçavam. Eles eram coletores, colhiam raízes, frutos, sementes, né, para poder se alimentarem. E por esses motivos aqui eles eram nômades. Nômade quer dizer uma pessoa que não tem uma residência fixa. Ele se muda com frequência. Então, no período paleolítico, essas pessoas eram nômades. Eles se mudavam com bastante frequência de um local para o outro. Simplesmente porque, como eles eram caçadores e coletores, quando acabava os animais que eles usavam para se alimentar e os frutos que eles coletavam, e aí então eles tinham que se mudar para procurar outro lugar para sobreviver. Até porque eles não dominavam a agricultura. Nesse período aqui do período paleolítico, no período paleolítico também o ser humano ele descobriu o fogo. Não tem como se saber qual o ano certo em que o ser humano descobriu o fogo, mas foi no período paleolítico, o que facilitou a vida deles, né? É claro, eles usavam o fogo para poder cozinhar os alimentos, para se aquecer, para afugentar, né? No caso, espantar os animais que viviam na floresta. É claro que a descoberta do fogo facilitou muito a vida do ser humano, além de facilitar também a digestão, porque antes eles comiam os animais crus, depois que descobriram o fogo eles passaram a cozinhar e aí facilitava o processo de digestão e também deixava o alimento mais gostoso. Depois do período paleolítico veio o período neolítico. Neo quer dizer novo e lítico pedra, né? Então é um novo período, a nova idade da pedra ou idade da pedra polida, que se iniciou por volta de 10 mil anos antes de Cristo e foi até por volta de 4 mil anos, 4 mil anos antes de Cristo, quando surgiu a escrita, quando foi inventada a escrita. Nesse período aqui, o que foi que aconteceu com os grupos humanos? Eles se tornaram sedentários, passaram a plantar, né? Descobriram a agricultura e a criar animais. Essas são as principais características desse período. Como assim? Antes, no período paleolítico, eles eram caçadores, coletores e nômades. No período neolítico, o que foi que eles fizeram? Eles se fixaram em um único local, ou seja, deixaram de ficar se mudando com frequência e passaram a morar em um único local. Por que que eles fizeram isso? Porque eles descobriram a agricultura, por exemplo. Então não precisava ele mais se mudar com frequência daquele local, se ele podia plantar ali naquele local. Então ele plantava naquele local, próximo àquele local, e então ele continuava morando ali. Também passaram a criar animais, né? A pecuária não existia, eles passaram a domesticar animais que serviam também para ajudar no trabalho, como os bois, cavalos, como também para sua alimentação. Porcos, ovelhas, cabras, né? E outros animais foram domesticados nesse período aqui. E para dar continuidade, nós iremos agora dar início sim ao capítulo 3. Que fala sobre a chegada do homem ao continente americano. E eu vou gravar um próximo vídeo para vocês.